E Jesus disse: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o mesmo juízo com que julgardes, sereis julgados. Com a mesma medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, para que então possa tirar o argueiro do olho do teu irmão. Bom, gente, o tema selecionado de hoje foi um tema que eu particularmente resisti bastante para fazer e que vai fazer sentido agora com o que eu vou explicar, a frase que eu escolhi para, na verdade, a parte do evangelho que eu escolhi para citar de Jesus. Porque o tema de hoje é sobre drogas. E eu, particularmente, resisti sobre esse assunto porque eu imaginava que as pessoas já deveriam saber o quão prejudicial são. Mas Jesus no Evangelho, nos ensina que nós não devemos julgar o próximo. Porque muitas vezes eles estão em um nível de consciência diferente do nosso. Eles ainda não conseguiram compreender certos fatores que nós já compreendemos. E talvez nós, se estivéssemos no mesmo nível de compreensão e consciência dessas pessoas, agiríamos da mesma maneira, né? Então a gente não pode julgar nem pensar que as outras pessoas terão a mesma ótica que nós. Então eu resolvi dar continuidade na elaboração dessa palestra, tendo em vista isso, que tem muitas pessoas que ainda precisam ser orientadas quanto ao prejuízo que as drogas causam, tanto à nossa constituição física, à nossa constituição espiritual, à nossa constituição emocional, e o quanto isso debilita a nossa encarnação, o quanto isso prejudica todo aquele trabalho amoroso que os mestres e amigos espirituais fazem antes de uma pessoa vir à Terra. Nós sabemos que o atual cenário terreno é extremamente complicado e delicado. Estamos praticamente à beira de uma terceira guerra mundial, com os conflitos políticos que vêm acontecendo. E obviamente que todos aqueles que são tendentes ao bem não desejam que isso aconteça. Desejam a pacificação, desejam que o planeta possa viver uma era de fraternidade. Só que muitas dessas pessoas que se dizem pendentes ao bem, ou que dizem de alguma forma querer influenciar o mundo para o bem, ainda tomam certas atitudes e são coniventes com certos acontecimentos que não podem perpetuar na Terra, porque são alimentos das trevas. E um desses fatores é justamente as drogas. Então, daí vem a importância de nós falarmos, mesmo que seja rapidamente, porque eu acredito que essa palestra vai ser um pouco mais rápida do que as anteriores, tendo em vista que não é difícil se chegar a uma conclusão sobre o quão prejudicial é o uso de drogas, sejam elas as drogas lícitas, sejam elas as drogas ilícitas, as químicas, as naturais, tanto para a encarnação da pessoa, tanto para o cenário planetário. Então a primeira pergunta que nós deveríamos nos fazer é: nós viemos para essa encarnação para utilizarmos drogas? Sabe, tem muitas pessoas que dizem que é algo normal, que está tudo bem, que é comum você nascer, que
a pessoa ter um tipo de hábito como esse. Seja lá o álcool, que aparentemente é tão inofensivo, né? Teria alguém o propósito de vir para todos os finais de semana sair para encher a cara, para se embriagar, muitas vezes passar vergonhas, reduzir a moralidade dela a nível zero por causa de certas atitudes, tentar se enquadrar num padrão de sociedade perturbado, doente, sem contar a passação de pano que acontece muitas vezes por parte de familiares e amigos em relação a esses usuários, esses viciados que são encobertos pela ideia de normalidade em relação ao uso dessas drogas, que falam, mas ele usa droga, usa a maconha dele, usa o álcool, usa seja lá o que for, mas ele é bom, ele trabalha, ele estuda, sem compreender que o simples fato da pessoa utilizar, por exemplo, vou utilizar o exemplo mais comum, obviamente, que é a maconha. Hoje se tem uma estatística de que quase 30% dos jovens já utilizaram algum tipo de droga, né? Então, se você vê a cada 10, 3 já utilizaram, para a nossa atual sociedade é muito. Isso que os que se omitiram, né, que não revelam, porque nem todos querem expressar isso, sabendo que é algo que é mal visto, que é prejudicial, que a família não aceitaria, né? Então, tendo em vista a maconha, pelo menos, ela alimenta um trabalho, digamos assim, as facções criminosas que matam, que estupram, que geram guerras, que geram muito sofrimento, que dominam, que escravizam. Muitos hoje que nascem no meio de uma comunidade, muitas vezes devido à sociedade que é criada ali em volta, são quase que obrigados a trabalhar no meio do tráfico, mesmo que elas não queiram, porque elas muitas vezes não têm escolha, ou você trabalha ou você é morto, né? Quando muitas vezes a família impõe que a pessoa faça isso para trazer recursos para casa. Então a gente entra quase que no mesmo critério que a gente utilizaria para avaliar, como disse o Daniel na última palestra, a prostituição na Indonésia, em alguns países da Eurásia, que dependem da prostituição de suas filhas para conseguir trazer alimento, trazer um meio de subsistência para casa. Então, o meu intuito mesmo aqui nessa palestra é, além de reforçar, obviamente, o prejuízo das drogas no geral, é mostrar que, especialmente essas drogas que hoje são vistas mais com normalidade, como o álcool, a maconha e as drogas lícitas, que seriam os medicamentos que nós encontramos nas farmácias, nos hospitais, nas drogarias, que hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas se utilizam também do recurso de algo que deveria ser benéfico, que deveria ser curativo, que deveria ser medicamento, para adulterar sua própria consciência, para estar em estados de consciência que conseguem induzir a fuga da realidade, sabe? E isso precisa ser tomado consciência pelas pessoas, porque eu mesmo conheço algumas pessoas que se utilizam de certa forma dos medicamentos para fugir da realidade, para fugir de dores que elas vivem, sejam emocionais, sejam físicas. E muitas pessoas ainda incentivam isso e veem como tudo bem, e isso aí vai passar. Só que quando vai passar? Quando a pessoa desencarnar e não ter mais volta para isso? A gente tem que sempre se lembrar que nós estamos, digamos assim, na última chance de se redimir, sabe? E essas pessoas, elas precisam ter pelo menos o conhecimento, elas precisam ter pelo menos a orientação,
sabe? Quando a pessoa utiliza na ignorância, muitas vezes é cabível, é passível de compreensão. Mas quando ela utiliza sabendo os prejuízos, ela tem a escolha, sabe? Ela pode escolher entre o bem e o mal. Essa é a escolha. É sobre servir a Deus ou sobre servir aos prazeres, né? Agora eu queria citar um pouco da história das drogas. As drogas, elas começaram a ser utilizadas pelos seres humanos, obviamente no início eram drogas naturais, mas nós sabemos que houveram influências de seres extraterrestres no planeta desde o início da civilização. Muita dessa influência que veio à utilização das drogas veio desses seres extraterrenos, mas eu não vou entrar muito nesse âmbito. Para quem tiver um pouco de interesse, tem a palestra do Daniel que fala sobre os Anunnaki, e para vocês conseguirem ter uma compreensão melhor desse contexto. Mas até mesmo o hábito de alterar a própria consciência veio dos seres extraterrenos, né? Também. Alguns outros utilizaram pela curiosidade. Segundo os relatos, o uso das substâncias alucinógenas e que alteram a consciência começou com a observação dos humanos olhando os animais ao consumirem determinados tipos de plantas. Eles viram que os animais tomavam determinados comportamentos estranhos e imaginaram que poderia causar para eles também. Então, nessa curiosidade, como nós sabemos, o ser humano ele tem um ímpeto de curioso, de desvendar mistérios, ele tem o ímpeto de descobrir o proibido. Ele foi e começou a testar as mais variadas plantas para entender qual nível de percepção, de consciência que ele poderia atingir. O ser humano ele sempre quer ver as coisas por outros ângulos. E naquela época, que nós nem podemos datar, porque a civilização é mais antiga do que nós imaginamos, eles já começaram a adulterar a própria consciência utilizando as substâncias naturais, né, provenientes das plantas. Então se tem registro tanto dos sumérios, dos egípcios, dos gregos, dos maias, dos astecas e dos chineses, antes da vinda de Jesus Cristo, obviamente, registros de que eles já utilizavam certas substâncias para fins tanto ritualísticos e religiosos, quanto para fins medicinais. Os xamãs também são exímios, digamos assim, produtores de substâncias que alteram a consciência. Hoje em dia, basicamente, se perdeu totalmente essa cultura que se tinha com os xamãs, onde eles conseguiam induzir todo um ritual utilizando as substâncias, as ervas, para elevação espiritual. Infelizmente, hoje se tornou algo puramente recreativo, ao qual dão aquela fantasia, aquela máscara de que é algo religioso, de que é algo elevado, mas a maioria utiliza simplesmente para conseguir fugir da realidade, para pensar que é mais elevado do que estaria se tivesse são, usando apenas a sua própria consciência, a reflexão profunda para se elevar, né? É interessante ressaltar também, por exemplo, que uma das intervenções que fizeram com que o ser humano se despertasse e quebrasse certas correntes do aprisionamento da influência dos deuses foi feita a partir de certas substâncias psicoativas, segundo o que a mitologia conta, né, pela influência de Pandora. Então a gente vê que essas substâncias elas têm utilidade, uma utilidade, um fim que pode ser benevolente, mas infelizmente na sociedade atual esse fim ele se perdeu, né? Então o que acontece hoje? A gente tem que entender a estrutura do vício. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais também nesse assunto que nós vamos abordar aqui, eu sugiro que assistam a palestra do Denner, que é a palestra do sistema de recompensa, né, sobre o prazer pelo proibido.
é uma palestra muito importante para aqueles que hoje ainda olham para si mesmos e conseguem compreender que vivem aprisionados aos prazeres materiais. Porque como que funciona o vício? E isso não é só na droga, mas acontece especialmente na droga, porque ela é capaz de produzir certas reações no nosso corpo de uma forma instantânea, digamos assim, e de forma muito forte, que outros prazeres do mundo não conseguem de forma tão forte e eficiente. Então, por isso que elas são tão viciantes, né? Elas funcionam, o vício, ele se estrutura a partir do sistema de recompensa. O sistema de recompensa está diretamente ligado ao núcleo accumbens, que está ligado ao disparo de dopamina. O ser humano, ele tem biologicamente já codificado desde a sua criação a busca pelo prazer, porque a busca pelo prazer, ela representa a sobrevivência, né? Desde o início, por exemplo, a encontrar um lugar quente, isolado, por exemplo, uma caverna, significava segurança, o alimento, né? Conseguir matar um animal representava prazer para ele de certa forma naquela época, porque isso representava que ele ia conseguir se alimentar. Então o ser humano ele sempre buscou prazer, porque significava a subsistência para ele, assim como o sexo também significa prazer e significa perpetuação da espécie, né? Para o nosso cérebro, ele entende que se reproduzindo, buscando aquele prazer ali, ele está mantendo não só a civilização, mas uma forma de manter a si próprio, né? De perpetuar a si próprio. Então, nessa estrutura biológica do ser humano de buscar prazer a qualquer custo, ele acaba se utilizando das mais variadas maneiras de conseguir esse prazer, de conseguir essa recompensa. E nós acabamos chegando nas drogas, porque ela não só é uma forma de conseguir prazer imediato, ela também é uma forma de se conseguir fugir das dores que as pessoas vivem, sejam elas psíquicas ou sejam elas físicas, sabe? A maioria das drogas, além de te colocar num estado de anestesia mental, te coloca também num estado de anestesia física, né? E muitas vezes nós não podemos julgar as pessoas que vivem num estado de busca pelo alívio do sofrimento, tendo em vista que a dor física, é uma das únicas dores que consegue de fato perturbar o nosso mental, né? Todas as outras dores são frutos do apego, mas a dor física, ela acaba perturbando a nossa mente e ela só vai deixar de perturbar quando ela passar de fato. Então, de certa forma, nós temos que, tanto quanto possível, ajudar essas pessoas que se colocam nessa situação. Um outro motivo pelo qual o ser humano acaba se viciando é porque nós temos 3 níveis de cérebro: reptiliano, límbico e digamos assim, o racional, o consciente, que é o córtex pré-frontal e os lóbulos frontais, né, obviamente. A droga ou a busca pelo prazer, ela está ligada ao reptiliano e ao límbico. E por muitas vezes esses cérebros eles acabam se sobrepondo ao córtex pré-frontal, que é o cérebro, a parte do cérebro que está ligada ao planejamento, ao futuro, à expansão, ao conhecimento, à racionalidade. Então, muitas vezes o emocional ainda é preponderante sobre o consciente. E isso faz com que a pessoa ela fique num ciclo de vício, de busca por prazer, né? Agora eu vou entrar numa sequência de perguntas e respostas que acredito que seja interessante para as pessoas que vão assistir. Talvez elas já tenham se feito. E para começar, a primeira pergunta é muito ligada ao que a maioria das pessoas que nós temos no Brasil como religiosas. Nós sabemos que hoje aproximadamente 80% dos brasileiros são cristãos, né? Sejam evangélicos ou católicos, se eu não me engano é esse número, tá? Se não me falha a memória.
Mas nós sabemos que a grande maioria é cristão, seja evangélico, católico, protestante, ou das outros segmentos, Testemunha de Jeová e assim por diante. Testemunha de Jeová é cristão? Agora eu estou na dúvida. Não, né? Alguns dizem que segue, os Mormons são, por exemplo, né? O pessoal vê como Testemunha de Jeová, mas eles já são outro segmento. Mas, enfim, que seguem, de certa forma, a Septuaginta, né? Que é a Bíblia anterior ou a Vulgata, nós sabemos disso. E aí tem muito o termo pecado, né? E aí muitas pessoas devem se perguntar, usar droga é pecado? E a gente tem que ir no cerne, a gente tem que ir no conceito do pecado, o que significa essa palavra, né, inicialmente. Se a gente for pegar, segundo as mais antigas definições, pecado seria errar o alvo, seria você estar na direção errada. E se a gente considerar que nós somos espíritos divinos, que nós viemos para a Terra com um propósito de elevação, de nos purificarmos dos nossos erros do passado, de alguma forma conseguir construir uma história de amor, não só com a família, que de certa forma é nossa obrigação, não só com filho ou com esposa, mas sim construir uma história de amor com a humanidade, a gente se pergunta, de que forma utilizar drogas está me colocando em direção a uma construção de uma história de amor? Há necessidade para a vida do ser humano utilizar essas substâncias, né? Como eu disse anteriormente, elas têm muitos benefícios que podem ser utilizados ao bem da humanidade, mas como a nossa humanidade de hoje consegue deturpar e corromper a maioria das coisas que são boas, assim como eu falei na palestra sobre música, eles conseguiram fazer assim também com as substâncias. Então, por exemplo, os medicamentos eles vieram para ajudar, que nós encontramos na farmácia, mas muitos utilizam para se entorpecer. Muitas drogas que alteram nossa consciência de fato também vieram para ajudar, mas as pessoas utilizam para se entorpecer. Tem estudos de que o LSD, por exemplo, consegue ser utilizado para tratar a esquizofrenia, né, e algumas outras doenças psicóticas. E as pessoas continuam utilizando, mesmo assim, apenas para recreação. Provavelmente mais de 95% do uso que utiliza, ao qual se é destinado o LSD hoje, é para recreação, né, para fugir da realidade. Então, se nós somos templos do Espírito Divino, nós devemos nos intoxicar, como já nos orientou Krishna em Bhagavad Gita. Nós não devemos intoxicar nossos corpos com substâncias, nem adulterar nossa consciência. Por que as pessoas usam droga? Seria a segunda pergunta, né? Muitos devem se perguntar, mas qual que é o motivo? O que leva um ser humano a utilizar droga? Eu expliquei a estrutura do vício. E o porquê que as pessoas utilizam não é muito diferente. Então, obviamente, para começar, não poderia deixar de citar que é a fuga da realidade. Então, entendendo o contexto atual da humanidade que nós vivemos, nós sabemos que estar no planeta Terra é um desafio. Nós não podemos dizer que estar aqui é o paraíso. É uma dádiva, pela oportunidade de nós nos melhorarmos, de ter existências posteriores a essa, melhoradas, de irmos para um plano melhor do que nós estivemos na passada, porque aqui é o momento que nós esquecemos de tudo, esquecemos de de tudo que aconteceu no passado, de todos os erros que nós cometemos, dos erros que cometeram conosco, e podemos, digamos assim, construir uma nova história, construirmos um eu melhorado. Essa é a oportunidade do ser humano evoluir. Então, tendo a percepção de que estar aqui não é um trabalho fácil, a gente vai passar por muitos desafios e obstáculos, alguns que têm menos persistência, menos perseverança, menos força de vontade, menos daquele espírito de
de redenção, acabam se entregando às drogas e aos vícios. Justamente porque eles querem fugir da necessidade de lutar, sabe? Mas é justamente essa luta que queima o karma. Tem também a questão do contexto social, a influência de amigos, às vezes parentes, que aquela pessoa, com a necessidade, não com a necessidade porque não é necessário, mas com a vontade de se enquadrar em um determinado contexto social, em um grupo social, acaba se permitindo, acaba deixando de lado a própria moralidade para se enquadrar ali, e ela acaba tomando atitudes a qual ela sabe que não deveria tomar, mas ela acaba tomando porque ela se rende à atual formação social, a atual forma como a sociedade se constitui, né? Perdeu-se quase que totalmente o senso de individualidade. E individualidade é totalmente diferente de egoísmo. Ser individual, ser individuado é você ter a sua própria personalidade, você pensar por si próprio, você refletir por si próprio, e não deixar de se conduzir por um pensamento de manada, de rebanho. E também trocar a dor pelo prazer, entendendo, novamente, que nós estamos num planeta prisão, nós sofremos também fisicamente, então muitos, e emocionalmente, então muitos querem trocar a dor que sentem pelo prazer. Essa é uma busca natural do ser humano, e eles acabam encontrando essa fuga nas substâncias ilícitas ou nas lícitas. Uma outra pergunta muito importante, já ligada à parte científica, as drogas matam neurônios? Provavelmente muitos já devem ter ouvido esse comentário, que droga mata neurônio e tudo mais, mas não sabem de fato se é verdade ou não. Talvez até questionem a veracidade dessa informação. Mas sim, as drogas matam neurônios de várias maneiras, né? As mais variadas drogas, elas conseguem de alguma forma corromper a forma como o nosso cérebro funciona e destruir os nossos neurônios, que são as células que o nosso corpo utiliza o nosso cérebro utiliza para se comunicar entre si, né? E conseguir mandar determinados estímulos e impulsos. Então, as drogas não só matam, mas como matam de forma direta e indireta os nossos neurônios, né? Diretamente, primeiramente, porque muitas das drogas são neurotóxicas. A exemplo do êxtase, do MDMA, que é o metileno dioximetanfetamina, que é muito utilizado nas festas, por exemplo. Eles são neurotóxicos para o nosso cérebro, né? Eles causam um disparo súbito e drástico de dopamina e serotonina, que sobrecarrega nosso cérebro. Muitas vezes o pós-uso dessas drogas leva a pessoa, digamos, para uma depressão. O pessoal chama de bad trip, né? Ou vale, que, como o Daniel explicou foi você que explicou na última palestra, se não me engano, que depois de um prazer muito intenso vem um vale, uma queda muito grande, né? O nosso cérebro ele não consegue reestabilizar diretamente onde ele está padronizado. Ele cai e depois ele vem estabilizando aos poucos. E muitas vezes nessa queda que as pessoas entram numa situação de depressão e não conseguem mais sair. E aí elas precisam entrar num ciclo de utilização dessa droga para sair desse efeito depressivo momentaneamente, mas elas continuam entrando, e cada vez mais fundo, porque se você caiu para cá, o próximo pico não vai ser mais onde estava anteriormente, porque você estava estabilizado. Então o próximo pico não vai ser aqui, e assim por diante. Vai chegar um determinado momento que o seu próprio cérebro ele não consegue nem mais sintonizar com o disparo hormonal e de neurotransmissores, que é o comum dele. Ele perde essa função e fica totalmente a depender das substâncias para conseguir estabilizar os neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina, que nós sabemos que é importantíssimo para a força do ser humano, para o humor, né? Nós sabemos o quanto o humor impacta as nossas realizações terrenas, né? Então, nesses casos, muitas pessoas acabam tendo que suplementar, que utilizar outros medicamentos, né, quando elas entram nesse ciclo,
para conseguir, de alguma forma, estabilizar o cérebro numa dose de dopamina e serotonina que mantenha ela alegre, né? Além disso, essas drogas que afetam diretamente o nosso cérebro, a exemplo das que eu citei, e algumas outras, elas também danificam os terminais nervosos, elas criam um estresse oxidativo, né? Essas são as que são neurotóxicas. A próxima, já muito mais comum que as pessoas utilizam no dia a dia, é o álcool. O etanol, ele induz a apoptose, que é a morte programada. Ou seja, as pessoas que utilizam álcool, apesar de não saber, aos poucos estão corroendo seus próprios cérebros, né? Eles está causando a morte dos neurônios, e nós sabemos que a morte dos neurônios causa no futuro certas doenças degenerativas com muito mais frequência. Por exemplo, a Alzheimer e o Parkinson, né? E principalmente no hipocampo também, que é responsável pela memória e está ligado à doença de Alzheimer, que causa a perda de memória curta. A cocaína, ela é um estimulante e ela reduz a oxigenação do cérebro, também, que acaba por causar qualquer tecido do nosso corpo que reduzir a oxigenação acaba morrendo, né, porque nossas células precisam do oxigênio. E além disso, ainda causa a inflamação cerebral. Agora, eu queria entrar num assunto mais voltado para a espiritualidade e falar com vocês sobre as consequências das drogas para o perispírito do ser humano. Então, quais são as consequências? Nós conversamos sobre as consequências para o corpo físico até o momento. Quais são as consequências para o lado espiritual do ser? Algumas literaturas espíritas já falaram sobre esses assuntos, dentre elas, calma aí. Nossa, será que eu esqueci uma das páginas lá em cima? Dentre elas, Allan Kardec, Chico Xavier e entre outros. E eles dizem assim, por exemplo: vimos entidades no plano espiritual, vimos entidades com semblante cadavérico, olhos profundos, mãos trêmulas, como se buscassem desesperadamente uma dose. Aqui provavelmente ele estava falando sobre um espírito viciado que saiu dessa encarnação viciado em álcool. Esse livro aqui é o Ação e Reação, que foi escrito por Chico Xavier e André Luiz. Um outro relato, no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, diz assim: havia aqueles que, cuja forma espiritual já não mantinham qualquer traço de humanidade. Ou seja, os seres, eles ficam deformados, eles perdem a sua forma perispiritual. Nós sabemos que o nosso perispírito, ele é um espelho da nossa alma e das qualidades ou das misérias. Então, aqueles que representam boas qualidades, boas virtudes, vai espelhar isso no perispírito. E as pessoas que se entregam aos vícios, aos prazeres ou aos sentimentos de ódio, de vingança, de inveja, elas vão representar isso no perispírito também, porque o nosso perispírito, ele é composto pelo quaternário inferior, digamos assim, quando nós estamos encarnados. Depois nós somos compostos pelo mental inferior e pelo emocional inferior. E os sentimentos que nós mantemos e os pensamentos que nós mantemos se consolidam nesses corpos e aparecem visivelmente nesses corpos quando estão no plano espiritual, né? Então, muitas vezes as pessoas que saem daqui com vícios vivem ciclos de perturbação do outro lado, a qual é muito difícil sair. O próprio Daniel citou num dos casos da palestra passada que teve um espírito que chegou a ficar numa espécie de casulo, né, por
causa do vício dele, estava tão perturbado que ele se aprisionou a si próprio numa espécie de casulo espiritual, né? Então imaginem só o nível que um ser precisa chegar para entrar nessa situação, o nível mental, o nível emocional, né, de perturbação. E eu reforço o que eu falei no começo da palestra, de que quando a gente passa o pano para certas atitudes como essas nos nossos próximos, nos nossos parentes, nos nossos amigos, nós estamos justamente criando um ambiente para que isso aconteça com eles. Para isso acontecer não é muito difícil, porque depois que você perdeu certas travas, né, se fala em alguns contextos espirituais sobre selos que nós temos, que nós viemos com o nosso cérebro, e conforme nós abrimos esses selos, nós ficamos mais vulneráveis a se viciar, seja lá nas drogas, em sexo, ou em quebrar a nossa própria moralidade. Assim, a gente tende a quebrar, a estar disposto a deixar a nossa moral de lado para cometer certas atitudes, certos erros, né? A próxima pergunta é: o uso de drogas é considerado suicídio? Evidentemente que nós precisamos analisar cada situação de uma forma, porque cada situação é uma situação. Mas se a gente considerar a forma como o ser humano utiliza as substâncias hoje, sejam elas as lícitas, as ilícitas, que é para recreação, é para fuga da realidade, é para conseguir buscar o prazer de forma imediata, né, que vai totalmente contra os preceitos, por exemplo, de Jesus. Nós sabemos que os que Jesus ensinou para nós deve ser uma lei, né? E ele diz: buscai primeiro o reino dos céus, e tudo mais vos será acrescentado. E o ser humano, não ouvindo, hoje busca primeiro os prazeres da terra, para que um dia, quando tudo estiver resolvido, aí sim buscar o reino dos céus. Só que é totalmente ilógico, porque enquanto as pessoas não buscarem consolidar o reino de Deus na terra, nenhum dos problemas será resolvido. O sofrimento continuará e perpetuará. Então, tendo em vista isso, sim, a forma como o ser humano utiliza as drogas hoje para a fuga e para o prazer é sim considerado um suicídio inconsciente, por mais que o ser humano, por mais que ele não saiba, por isso que se chama suicídio inconsciente. Alguns utilizam e sabem que uma hora isso vai levar a pessoa à morte e continuam utilizando. Nesse caso, é suicídio consciente mesmo. Mas quando a pessoa utiliza diariamente e se coloca nesse contexto para se viciar, não busca formas de sair disso, é considerado sim um suicídio. E como nós sabemos, os suicidas vão para o Vale dos Suicidas. Para quem não conheceu o filme Nosso Lar, eu sugiro que assistam, porque lá terão uma ideia do quão assombroso é, sendo que ali mostra só uma mínima parte das coisas que acontecem, obviamente, porque tem que ter uma certa censura, né? Não pode mostrar tudo na televisão, porque seria um filme que seria exposto nacionalmente, né? Então tem certas cenas que são muito terríveis, muito aterrorizantes, que não poderiam ser expostas ali, mas que acontecem. E se o que está ali já é feio, já é amedrontador, quem dirá no plano espiritual, onde todas as mazelas, todas as desgraças do ser humano se manifestam, sabe? Porque aqui a gente ainda consegue colocar uma máscara por cima e fingir ser o que não é, mas lá não tem como fazer isso. E por fim, para complementar, eu queria falar sobre os chips espirituais, que foi um ponto também que a gente tocou na última palestra, que nada mais são, simplificando, que implantes no nosso perispírito, que são utilizados pelas trevas para nos manipular. É basicamente isso, falando de uma forma mais superficial possível, mas a gente já vê o quão prejudicial são esses chips espirituais só por essa simples caracterização que eu dei aqui. Essas pessoas que se utilizam de drogas, que frequentam certos ambientes trevosos, como os motéis ou as biqueiras, né, as bocas de fumo,
os bailes de funk que acontecem no Brasil hoje, que são recheados de drogas, de álcool, de prostituição, essas pessoas elas ficam vulneráveis a receber chips espirituais. Sim, esses chips espirituais eles são colocados através das trevas porque eles têm tecnologia suficiente para isso e eles utilizam esses chips primeiramente para capturar a energia vital. Muitos já devem ter acontecido, já devem ter ouvido, fui em tal lugar, não sei o que, voltei de lá sugado. Isso pode acontecer, obviamente, no ambiente de trabalho, pode acontecer no ambiente normal, do dia a dia, mas acontece com muito mais frequência numa pessoa que vai num baile e enche a cara, ou que usa drogas. Aí ela fala assim, no outro dia eu tô de ressaca. Às vezes nem é o resultado da substância em si, mas da drenagem que ela sofreu energética quando ela se colocou ali em determinada situação, onde ela abriu o campo espiritual dela, ela se colocou, de certa forma, propícia, e os trevosos, eles não pensam duas vezes para influenciar, para influir ali na sua energia, para sugar, porque eles precisam se alimentar, eles precisam saciar os vícios que eles continuam vivendo do outro lado, né? Eu não estou colocando aqui os trevosos como nossos inimigos, eles são nossos irmãos, mas eu preciso colocar esse termo aqui para que as pessoas compreendam a seriedade do assunto, sabe? Eles são nossos irmãos, são filhos de Deus e um dia eles se voltarão à luz, mas no momento eles escolheram fazer o mal. Eles conseguem, através desses chips, criar a dependência química intensa, né? Eles conseguem induzir a pessoa tanto emocional quanto mentalmente. Eles conseguem sugestionar pensamentos suicidas e, aos poucos, quebrar esses selos que eu falei, que diminuem pouco a pouco a sua moralidade. Quanto mais o ser humano perde o senso de moralidade, mais ele se corrompe, mais ele se corrói, mais ele tende a sair das virtudes que conduzem ele ao divino e tomar atitudes e pensamentos que conduzem ele no lado contrário da luz, né? Se nós somos luzes, centelhas emanadas de Deus, quando nós vamos no sentido contrário a isso, as trevas, obviamente que nós estamos indo contra Deus, nos colocando contra Ele. E, por fim, esses chips eles te transformam num canal de sucção de energia vital que eles precisam para se alimentar do outro lado, né? Como eu já citei anteriormente, eles não servem apenas para fazer o implante, mas eles conseguem identificar tanto quanto a pessoa, o estado emocional dela. Então, o primeiro desvio, o primeiro deslize mental que ela tem, ela fica muito mais suscetível a essa influência deles. E eu acho que é isso a palestra que eu queria trazer. É uma palestra um pouco rápida, não tão aprofundada cientificamente, digamos assim, porque muitos dos conceitos que eu tinha para trazer aqui já foram falados nas palestras anteriores, ao qual eu sugeri, tanto a do Daniel quanto a do Daniel. E é base para reflexão, né? Nós não temos o interesse de impor nenhum tipo de verdade, nós apenas queremos trazer certos fatos, né? E quando a gente fala aqui sobre essas coisas, não é sobre ideias, não é sobre coisas que nós tiramos da nossa própria mente. São pontos que já são fatos hoje, né? A gente não precisa mais falar, será que droga é bom ou ruim? É fato que é ruim, é fato que prejudica o ser humano. Obviamente que tem as exceções, como eu citei aqui, algumas drogas que podem ser muito bem utilizadas para o bem da humanidade, mas na forma como o ser humano utiliza hoje, é sim prejudicial, e a gente não pode deixar de expor essas verdades, né? Mas sempre lembrando que todo o conteúdo que a gente coloca aqui é para reflexão, para as pessoas de alguma forma tentarem melhorar, não só o seu próprio comportamento, mas para levar a luz aos que estão próximos de si. Tá, gente? Muito obrigado pela atenção e agora eu abro para os debates. Obrigado, Valdir, pela palestra. Eu acho que juntou bastante com os últimos assuntos que estávamos conversando, e esse assunto é muito importante, porque de todos os problemas que um espírito pode ter em existência, eu acredito que esse das drogas é o pior possível. É
é o fundo do poço, porque eu já vi pessoas que eram inteligentes se tornar basicamente um nada, e elas eram aquelas pessoas que pensavam, não, mas eu sou inteligente, nossa, como que a pessoa caiu nisso? Então caiu muito com a sua palestra do começo de não julgar, né, para não ser julgado, porque é a mesma situação de nós três aqui hoje. Eu sinto que em minhas existências, em alguma, eu já tive esse problema também de drogas. Não que hoje tenha um resquício disso, mas eu não consigo nem julgar porque eu entendo tanto o sofrimento que essa pessoa que cai nessa vida leva que eu não consigo diminuir a dor dela, sabe? Porque eu vi um filme também, né, na Netflix que demonstrou bastante isso, que a menina era uma menina inteligente. E ela sempre tirou notas altas e tudo, e se viciou, se não me engano, acho que era em heroína. E ela simplesmente perdeu tudo, fazia de tudo para tentar melhorar, e ela era uma pessoa de ter uma certa moral elevada, e foi perdendo literalmente todas, sabe? Toda a moral que ela tinha conquistado na sua existência espiritual, ela perdeu simplesmente todas, porque a pessoa que se vicia começa primeiro com as mentiras, já era uma coisa que geralmente a pessoa não tem, sabe, tão profundamente, mas começa a mentir, porque, óbvio, a vergonha traz isso. Depois começa o roubo, porque a pessoa perde o dinheiro, né, gasta todo o dinheiro, então começa a roubar escondido, roubar da própria família, a família começa a ter que esconder a carteira, essas coisas. E por último, a prostituição. Então eu vejo que essas pessoas vivem basicamente um umbral já na Terra, não precisa nem falar da parte do lado espiritual, sabe, para onde ela vai parar. É assustador, eu não consigo imaginar. Eu acho que os livros que você trouxe representou bastante, mas não é visual, sabe? Se nós visse como fica o perispírito de uma pessoa dessa, eu acho que nós traumatizaria, assim, sabe? Deve ser muito assustador. E aqui na Terra, comparando com o problema da prostituição, ainda existe um jeito de não ir para um lugar tão ruim. Por exemplo, a pessoa quer fazer alguma coisa escondido, tá? Acha algum cantinho escondido ou vai para um motel, certo? Aqui na Terra, hoje em dia, na questão das drogas, não tem um lugar onde a pessoa pode ir que vai ser de boa, então tem que ser bem escondido. O que eu vejo é que elas encontram uma casa que é no meio do nada, sujo, completamente sujo, que ela se reúne com outras pessoas ali, porque ela geralmente não tem nem a condição de comprar e nem a condição de ficar indo e voltando, porque o vício já se tornou tão grande que dá vontade a cada 2 horas. Então, basicamente, a pessoa some e vai morar num lugar ali onde que tem pessoas do mesmo nível que ela. E nesses lugares acontece de tudo, sabe? Porque as pessoas estão reunidas todas dentro de um mesmo quarto, tudo sujo, ninguém consegue se arrumar, não consegue passar um perfume, tomar um banho. Na questão sexual, junto homem com mulher ali, acontece de tudo, porque as meninas estão drogadas, não estão nem com consciência, né? Então, só nisso já acontece a prostituição, já acontece os próprios abusos, que às vezes a menina, igual eu contei, é uma menina que tinha altas morais, mas não vai parar lá dentro, e óbvio que sem consciência ela não vai ter força nenhuma. Os homens também, né? Como eu expliquei na palestra anterior, eles já não têm um corpo muito bom para ter um controle forte, e perde um pouquinho do controle que ele tem. Então, a pessoa já vive um umbral na Terra, sabe? É ridículo. Eu não consigo imaginar um ponto mais baixo do que isso, porque a pessoa sabe, ela tá passando por tudo isso, só que o sistema límbico dela tá tão mais forte do que o córtex pré-frontal, que não é possível mais tomar uma decisão, sabe? Entrando na questão da liberdade, que nós também falamos, a pessoa simplesmente vira um escravo do próprio corpo no 100%. Não existe como sair. Porque vendo como é difícil da pessoa sair de um simples cigarro, é tão difícil, leva anos para conseguir. Imagina para escapar da heroína. Eu tava lembrando Mas aqui. alguns vão falar assim, não, mas eu uso droga porque eu quero, tenho liberdade. Eu tava lembrando aqui que eu descobri que a heroína é um remédio para dor. Eu não fazia a menor ideia, sabe? É um opioide. Nós sempre escuta dela como droga. E aí eu aprendi porque, né, a Dani tem lúpus, então eu fiquei pesquisando sobre os remédios. A heroína é um remédio que é 10 vezes mais forte do que a morfina. E entra como opioide, né? A codeína é 8 vezes mais fraca que a morfina.
Então, se a morfina já vicia, imagina a heroína. E em comparação com o cigarro, a pessoa não consegue. É praticamente falar que ela está condenada para sempre, sabe? Uma vez eu ouvi uma frase, obviamente que é necessário averiguar isso, mas uma vez eu ouvi falar que a heroína, com um uso, você pode se viciar. Com um uso. Eu também acho. Imagina. Se usar uma vez e ficar viciado na droga. Eu também acho. E é igual você falou, ela desativa o sistema nervoso tão forte que a pessoa vai com certeza usar para escapar das dores e das dores mentais e tudo. É isso, eu queria falar que depois que a pessoa entra, é muito, muito, muito difícil sair. Então, para as pessoas que não entraram nesse caminho ainda, não tentem isso de experimentar, é perder literalmente tudo. A pessoa é perder tanto a consciência que ela sabe que com o vício ela vai perder o serviço, e o serviço era o que dava o dinheiro para ela comprar a droga. Mas na hora de tomar a decisão, ela escolhe comprar a droga. E assim vai, tomando decisões completamente erradas, mesmo que tenha consciência de tão escrava que ela se tornou. Isso que eu acho completamente assustador, sabe? Imagina essa dor tão forte que você toma a decisão errada de propósito porque você não aguenta mais o seu próprio corpo. É muito pesado, né? E é muito complicado, porque depois que a pessoa entra nesse ciclo de vícios, mesmo que ela queira sair, se torna uma missão quase que impossível. Eu conheço pessoas que lutaram por anos e anos, entendendo que a droga causava prejuízos, que perdeu o emprego por causa da droga, que causou problemas de saúde, que causava problemas na família. Essa pessoa, ela tinha consciência de que era doente, e tentava muitas vezes, se esforçava muitas vezes para sair disso. Só que nós sabemos que o nosso corpo, ele influencia demais nas nossas ações, né? Os impulsos que o nosso corpo tem, ele influencia muito. Então, quando chega nesse nível de vício cerebral, né? Porque o que se vicia é o nosso corpo, e consequentemente nossos corpos espirituais, eles ficam condicionados a esse vício, obviamente, porque a pessoa quebrou esses lacres, esses selos. Para a pessoa conseguir sair da situação, é como você falou, é um parto, é muito difícil. São poucos os que entram numa situação de vício, numa droga pesada, a exemplo da cocaína, do crack, da heroína, e conseguem sair na mesma vida. Bom, obrigado pela palestra, Valdir. Acho que esse é um assunto bem importante para nós que estamos nesse caminho, né? De tentar desvendar os piores lados assim da humanidade na questão dos vícios, né? E uma coisa que eu penso, Dani, é que o pior vício ainda para mim continua sendo o sexual. Mas não diminuindo o vício da droga, mas pensando no sentido que a droga, para você se viciar, você tem que comprar a droga, né? O sexual você não precisa fazer nada, você já nasce, né, com ímpeto, né, principalmente o homem, né, que já nasce com uma testosterona muito mais avançada do que a da mulher, então você não precisa comprar nada, sabe? O vício sexual basicamente é só nascer, que você já tá ali com a disposição a ter esse vício, sabe? Para mim, o da droga, você tem que principalmente estar num ambiente que te impulsionou a usar a droga, sabe? Você tem que, sei lá, ter um amigo que te impulsionou, você tem que ter um motivo que te impulsionou a usar a droga. Sexual é só nascer e crescer. Você pode estar na família mais, sei lá, católica como chama? Que abomina o sexo, mas você ainda vai estar ali à mercê, né? Mas eu acho que no vício sexual você ainda consegue viver uma vida, sabe? Mesmo que, por exemplo, a pessoa que é viciada em pornografia atrapalha demais, né, o crescimento da pessoa. E agora falando de uma pessoa que é viciada no sexo mesmo, ela consegue ainda ter uma vida, sabe? Esconder isso da família, consegue manter o trabalho, mas a pessoa que cai na droga, ela perde literalmente tudo, sabe? Sim, eu acho que o sexual acaba sendo pior no sentido de que é mais fácil de você contrair esse vício do que o da droga. Mas eu acho que os resultados da droga acabam sendo assim, muito pior. E eu achei muito importante, Valdir, você já ter falado sobre a parte do não julgar isso no começo da palestra, porque eu não consigo ver essa parte do vício das drogas, ou da bebida, qualquer vício, né? Sem entrar nos pontos filosóficos, né? Porque a droga, sabe, é uma coisa tão
Então, os resultados da droga é uma coisa tão ruim que pegar para falar sobre os resultados de que acontece quando uma pessoa usa droga, os resultados físicos, né? Parece que não é o ponto-chave, sabe? Porque a pessoa que usa droga sabe o que está acontecendo, sabe? Ela sabe o que vai acontecer com o corpo dela, né? Os que ainda não usaram também sabem o que vai acontecer se usar. Mas mesmo assim usam, sabe? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Você fez a primeira pergunta, né? Nós viemos para a carne para utilizar droga, né? Parece uma pergunta até meio besta, assim, né? Porque lógico que não. Mas se você fosse conversar isso com um drogado mesmo, né? Eu fiquei imaginando a situação de uma conversa, né? De uma pessoa que não tem droga com uma pessoa drogada. E se você fizesse essa pergunta, ela ia responder que não. Aí você perguntaria, mas então para que nós viemos? Aí ela ia responder, não sei, e é por isso que eu uso, sabe? Eu acho que cai naquele ponto da palestra sobre as filosofias, essa ideia do existencialismo, né? Que nós viemos sem saber a nossa natureza, logo nós a determinamos, né? E é isso que a pessoa que usa droga faz, sabe? Ela sabe o que está acontecendo, ela sabe o que vai acontecer se ela usar, mas ela não sabe o motivo do porquê ela não usaria, sabe? É como se fosse que ela coloca numa balança e ela vê que para ela a realidade é muito melhor se ela usar, mesmo sabendo as consequências, do que não usar, sabe? Justamente pela falta de autopercepção, né? Falta de conhecer a si mesmo, né? Não tem aquela frase do conheça-te a ti mesmo. E então, para mim, o primeiro vício que acontece é o vício mental, né? Que é o de você não conseguir reconhecer a si mesmo, reconhecer as suas situações da sua vida, né? E tentar encontrar uma solução dentro da carne, né? Porque é aquilo, né? Já que eu estou na carne, então deve ter uma solução na carne, né? Então a pessoa se prende nesse materialismo e começa a usar essas substâncias, né? Eu vejo que tem duas formas de aprender, né? Que a gente já sabe, que é ou com amor, né? Ou seja, para mim falar que nós aprendemos com amor é aprender com os estudos, né? Nós estudamos e vemos as consequências, então a gente não usa. E tem o aprender com a dor, né? Que seria mais a parte do sistema límbico, na parte das recompensas, que é aquilo que você falou. O humano, desde o começo dos tempos, a gente aprende com o prazer, né? Então, se a gente está com frio, a gente aprende que entrando numa caverna e fazendo fogo, sei lá, vai ter uma recompensa, né? A gente vai sentir um prazer e a gente vai aprender que aquilo ali é o melhor, então vai se tornar até um costume, né? A gente vai fazer isso sempre. E a outra forma de aprender é com a dor. Porque, o fogo me aqueceu, mas se eu colocar a mão no fogo, aí eu me queimo. Então, com a dor ele aprende que não, tem um limite, né? Do que é prazeroso, do que ele vai sentir dor. Só que o grande problema disso é que, levando em consideração de que o que realmente aprende não é o corpo, mas sim o nosso perispírito, né? É o nosso perispírito que está conectado ao corpo, ele que se desenvolve, é ele que manda as informações para o cérebro processar, né? Igual foi dito lá na palestra do sistema de recompensa, que o cérebro só recebe. Ele recebe aquela informação e processa ela, né? Então, qual que é o grande problema disso? É que nós temos total capacidade de mentir para nós mesmos, né? Tentar mentir para uma pessoa pode ser uma coisa muito difícil, só que mentir para nós mesmos é muito fácil, mas muito fácil. Porque eu posso, por exemplo, com as drogas, ter aquele alto pico de dopamina e pronto. Aí eu me engano com aquilo falando que é bom, mesmo que as consequências venham depois, né? Eu posso ali, naquele momento, ter mentido para mim mesmo e ter falado, isso é bom. Então pronto, para mim isso é bom, sabe? Eu tô me enganando, eu tô mentindo para mim mesmo, né? E eu acho que essa capacidade de mentir para si mesmo é uma consequência desse nosso sistema de sobrevivência, né? Que a gente aprende com o prazer. Só que as drogas é um negócio muito ilusório que consegue enganar, porque é aquilo, nós não sente a dor da droga na hora, né? A gente sente o prazer, então o nosso corpo aprende que é bom, porque ele não está tendo a dor que ensina, né? Então, se nós for levar em consideração aquela tese existencialista, né, de que nós não temos uma natureza pré-determinada e nós vamos criando nosso caráter à medida das escolhas, um drogado pode falar, eu não sei qual é a minha natureza, então
eu faço o que eu quiser, eu uso. Mas, por mais que nós não sabemos a nossa natureza ainda, existe uma coisa que nos impulsiona a conhecer, né? Que são as leis, né? Se eu estou usando droga e está tendo os resultados, eu estou sofrendo com aqueles resultados, isso já está me ensinando alguma coisa, né? Então, tá, nós não sabemos nossa natureza, mas nós somos impulsionados a conhecer. Porque eu estou usando, estou sentindo dor, e essa dor está me dizendo que está errado isso, né? Então, o grande problema é que todas as pessoas têm aquele ponto de vista de que, se eu desencarnar, acabou tudo, né? Então, minha vida tá triste, eu tô sofrendo, eu não consigo conhecer a mim mesmo, né? Eu não sei qual é a minha natureza, então eu tô fazendo um monte de coisa errada, e eu creio que depois que eu desencarnar, ou se eu me prender num vício, eu vou ficar feliz. Aí a pessoa desencarna e chega do outro lado e continua a mesma coisa, sabe? Do lado de lá não muda nada, nada. Na verdade pode ser até pior, né? Bem pior. Bem pior. E tudo continua, sabe? Então a pessoa esperar uma recompensa futura ou um prazer temporário é o famoso mentir, a capacidade de mentir para si mesmo, sabe? Então eu acho sim que isso é um suicídio inconsciente, dos piores, né? Porque a pessoa está sujando ali seu perispírito de uma forma que ela mesma nem está percebendo, né? Não tem a mediunidade suficiente para perceber. E O engraçado, só complementando o que você falou, é que uns tempos atrás, acho que eu cheguei a mencionar uma das palestras, que o Alcime falou assim que eu deveria perder a ilusão de controle. Porque nós estando aqui, nós não temos controle sobre a maioria das coisas. Tudo é predeterminado, de certa forma, pelo plano espiritual, digamos assim. Tem toda uma programação e eles têm, tanto eles quanto os seres da antimatéria, têm muito mais controle sobre a matéria em si, mesmo não estando aqui, do que nós, né? Muitas das coisas que acontecem, pelo menos quando nós queremos servir, não estão de fato sob nosso controle. Igual ele falou, um exemplo, uma pessoa que veio programada para viver a provação da miséria, não importa quanto ela trabalhe, quanto ela faça, ela não vai conseguir sair da situação de miséria, porque é o karma dela. Se ela veio para cumprir e sofrer uma determinada dor, uma determinada doença, ela vai viver com aquela doença ali, porque é o karma dela, sabe? Isso é uma coisa que a pessoa vai inevitavelmente precisar passar. E não adianta o quanto de controle que ela tente impor sobre isso, ela não vai conseguir sair disso, né? E falando sobre o ponto que você disse de entender o nosso porquê, o porquê da nossa existência, ele diz que a maioria das pessoas, nós quando viemos para cá, obviamente a gente não se lembra do plano espiritual, por isso que as pessoas muitas vezes são materialistas, mas a gente vem para cá já com uma programação. Então, por exemplo, a gente não veio para usar drogas, evidentemente. Só que o grande drama da humanidade é que, mesmo não lembrando, a gente não precisaria fazer muito para conseguir essa programação. Simplesmente não fazer merda, não fazer cagada. E o ser humano, ele consegue fazer cagada. Ele consegue se colocar numa situação, por exemplo, do vício, que vai totalmente contra o propósito existencial dele. E aí ele consegue traçar um rumo totalmente diferente daquele que foi planejado antes da vinda dele, para que ele conseguisse, ao invés de sair dessa existência com marcas, que levaria ele, evidentemente, para um umbral, para situações trevosas. Seguindo... Peraí, me perdi. Ele acaba se colocando em situações que levam ele para situações trevosas, mas a programação não era essa. Era para que ele conseguisse sair daqui com uma curva para cima, para o alto, né? Então, às vezes a gente não precisa nem saber qual que é o propósito, qual que é a programação, o que foi predeterminado para mim, mas simplesmente buscar fazer o nosso melhor. Dessa simples forma, não se colocar nessas situações já seria o suficiente para que a programação, a todo o auxílio dos amigos espirituais, que diariamente eles trabalham muito, né? Eles trabalham muito para que cada ser humano, cada projeto seja cumprido, né? E aí a gente vê que existe um problema na execução, mas na recepção por parte dos seres humanos, quando eles se colocam numa situação de vício, por exemplo, em relação às drogas, né? E é muito complicado porque você falou do sexo.
né? O sexo, ele é algo que a gente já nasce com essa programação, a tendência a se viciar nisso, mas é algo natural. Então, assim, o disparo do dopaminérgico que o cérebro recebe no prazer sexual, por exemplo, é uma coisa que o cérebro produz por si próprio. Já o da droga, não. É um impulso, é um estímulo externo, né? Então, o cérebro ele se torna dependente de algo que vem de fora, né? Então, ao mesmo tempo que estimula muito as drogas, no sentido dopaminérgico, no sentido de prazer, quando tem aquele vale, né, que a pessoa depende de elevar de novo, ela vai ficar sempre dependendo de algo externo, sabe? E se coloca numa situação cada vez pior. Diferente do sexo, que ele consegue reestabilizar e voltar para o normal depois, porque foi uma geração, digamos assim, espontânea de dopamina e de prazer, né, de algo natural. A droga, ela é muito mais perigosa porque ela coloca a pessoa na dependência de algo que vem de fora e que consegue se sobrepor até mesmo às funcionalidades do cérebro. Sim. Então acho que é aí que mora o maior perigo. Uhum. Eu acho que é mais fácil se viciar no sexual por ter mais acessibilidade, né? Você já nasce com isso, mas o da droga é realmente muito pior. E o problema mesmo é que nós conseguimos nos enganar, sabe? Porque, tá lá, programado para você vir e, sei lá, fazer o bem, né? Só não fazer cagada. Só que aí, você chega aqui e aí os conceitos do bem já tá mudado, sabe? O que é fazer o bem quando você chega aqui, né? Nós já não sabemos porque o corpo nos impulsiona a acreditar que o bom é aquilo que nos permite melhor sobrevivência, né? Então nós conseguimos nos enganar muito fácil, sabe? Eu falo por mim, eu sei que eu tenho total capacidade, eu sei que nós três aqui temos, de que se nós quiséssemos, nós conseguia nos enganar e falar que agora a gente sente atração por homem. E seria um vício tão forte que a gente começaria a sentir atração por homem. Realmente, sabe? E seria uma mentira tão forte que não ia adiantar alguém chegar e falar, não, mas você está se enganando, sabe? Não tem como, eu já me enganei num nível tão forte que não adianta, sabe? Agora, para mim, essa é a verdade, pronto. Então, até nas questões do vício, isso que eu falei foi para querer falar que nós também somos viciados a nos enganar, nós somos viciados a pensar, sabe? E querer levar como verdade uma coisa que a gente não sabe, né? Porque a gente gosta de saber. Então, o não saber se torna uma coisa ruim e a gente começa a julgar saber uma coisa que a gente não sabe para se sentir bem, né? É daí que vem o viés de confirmação, né? O famoso viés. Então, até nas questões dos vícios, das drogas, a primeira coisa seria justamente aceitar que você não sabe, sabe? E tentar aceitar que você não se conhecer a si mesmo e tentar se conhecer através de substâncias é tudo errado, sabe? Você tentar conhecer o seu verdadeiro eu dentro da matéria, com substância, com qualquer coisa, até nas questões espirituais, né, onde eles usam os alucinógenos para tentar contato espiritual, coisa assim, não faz sentido, sabe? Porque nós já somos seres espirituais, contato com o ser espiritual só seria uma continuação. Não era para ser assim, sabe? Eu tenho que usar uma coisa material para me conectar, sendo que eu já sou um ser material, né? É só um ser espiritual, né? Um ser espiritual. É só me conectar. Sim, você tocou num ponto importante agora que eu acho que é relevante de se dizer, que tem muitos que utilizam, por exemplo, o chá de ayahuasca, né, que fazem aqueles rituais, buscando expandir a percepção e conseguir acessar as dimensões espirituais. Mas será que se não fosse para essa pessoa ter acesso às dimensões espirituais, elas já não teriam naturalmente, sabe, a mediunidade induzida pelos seres espirituais na hora que vêm para cá, ou a mediunidade de prova? Porque nós sabemos que a mediunidade ela é uma provação, e inclusive muito difícil, né? Muito fácil do ser que vem com mediunidade, com um poder desse, ele cair no orgulho, né? Por ter um poder que as outras pessoas não têm, e essa pessoa se perde com a mediunidade. Muitas vezes a mediunidade ela se torna algo muito ruim, porque essa pessoa, por estar passando por uma situação de provação, ela não é um ser diamantado, ela se conecta com seres espirituais das baixas dimensões. Então, o que acontece? A tendência é que ela, seja ela clarividente, clareaudiente, seja ela projetista, médium de projeção astral, de desdobramento, ela
tenha contatos frequentes com seres trevosos, ela fica mais fácil de ser influenciada pelos seres das regiões trevosas, então ela fica muito mais, com uma tendência muito maior de sofrer, né, e de tomar atitudes erradas. Então, assim, se fosse para essa pessoa que busca aí certas substâncias para conseguir abrir a percepção para o lado espiritual, ter essa abertura, ela já teria vindo. Então não adianta forçar, porque eu conheço relatos próximos meus de pessoas que utilizaram ayahuasca e desenvolveram esquizofrenia, por exemplo. Então, porque o nosso cérebro não está preparado para receber todas essas informações que vêm provenientes do outro lado. Então, se fosse para ter isso, já teria. Então, não adianta utilizar a desculpa de que, mas eu utilizo o ayahuasca porque eu quero ter uma percepção do lado espiritual. Cara, o cara pálido, né? Como diz o nosso mestre, se fosse para você ter isso, você já teria vindo com essa percepção aberta, né? Os rituais que são feitos hoje em dia não são mais apropriados, como eram os xamãs de antigamente, que tinham uma preparação para isso. Sabe o que eu acho que, levando em consideração a criação dos humanos pelos Anunnakis e pelos seres extraterrenos, nunca aconteceu essas coisas de natureza que você fala, sabe? É naturalismo o nome disso? Acho que é, né? O naturalismo, hoje em dia, está sendo péssimo, sabe? Eu vejo ele, eu encontro ele em todos os lugares, de tipo, não, ser da natureza é perfeito. Tanto que isso é uma das desculpas que eles usam para maconha hoje em dia, né? Que não, maconha é uma coisa natural, então não tem problema usar. E aí eu vejo em tudo um fundo onde, por exemplo, eu estava pesquisando sobre o jejum esses dias e eles falam, não, o jejum é bom pra caramba, porque antigamente como que o homem saía para caçar e aí ele nem sabia se ia conseguir comer naquele dia, e olha como eles sobreviviam. Só que, por mais que eles usaram isso por uma coisa boa, quem disse que foi assim, sabe? Quem disse que, na verdade, os homens não tinham o que comer? Porque se você parar pra pensar que eles foram criados para trabalhar, não é o mesmo caminho que nós pensamos do hominídeo evoluindo, né? E que ficavam os seres da caverna, então não tinha nada disso. Tanto que até a parte que você falou dos homens olhar os animais, antigamente, né? E comer, será que foi exatamente assim? Porque o que me parece é que, na questão das drogas, os seres que nos evoluíram nos ensinaram exatamente como que era para fazer, sabe? Por exemplo, a ayahuasca. Eu acho que nunca que os humanos iam pensar, nossa, vamos juntar isso aqui com isso aqui com isso aqui e olha que vai dar. Nunca. É claramente que alguém ensinou para eles. Isso eu parto mais do princípio até de, se fosse olhar pelo lado da Bíblia, de que Deus estava com Adão e foi mostrando para ele o que cada planta era, e Adão foi dando o nome para cada planta e para cada animal, sabe? Eu acho que isso faz muito mais sentido do que a história da evolução que nos ensinam. Então, na questão das drogas, e sobre o ayahuasca e sobre qualquer outra droga que as pessoas queiram falar que é natural, não tem nada de natural, e mesmo que fosse natural, não quer dizer que é bom, sabe? Até na parte do jejum que eu estava vendo, o cara falou que na questão do anti-envelhecimento, a melhor coisa seria pegar uma única fruta e comer, sabe? Ao invés de ficar misturando tudo. Mas a minha conclusão é que realmente nós temos que misturar tudo, sabe? Tem que ser coisas sintéticas. Não sabe? A natureza por si só não é o suficiente para nós alcançar a perfeição mesmo, não. Precisa mesmo de coisas científicas, de coisas que vão trazer... suplementos. Então, essa questão de ayahuasca eu também sou completamente contra. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Provavelmente eu vejo a ayahuasca como alguma coisa que nem foi criada pra gente, sabe? Era algo deles, sim, trouxeram, assim como as castas também, que nem tinham sido codificadas para os humanos, né? Só que aí a gente se apropriou e continua usando, sabe? Sim, exatamente. Era para os híbridos, né? Não era exatamente para os humanos. Uhum. Outro ponto que eu queria falar é sobre o Shen. Só para complementar, eu uma vez é melhor não falar, senão deixa quieto. Mas tem relação com os seres da antimatéria, o ayahuasca. Entendi. Com os deuses. Então, provavelmente foi por causa disso mesmo, por causa dos híbridos. Outro ponto da baixa moral que eu queria falar era o Shen Sex, que eu descobri esses dias o que é, né? Que é basicamente se drogar para fazer sexo. Então,
Ainda mais que eu descobri isso no carnaval, ou seja, eles estavam planejando fazer isso com um monte de gente aleatória, sabe? Como que pode a moral abaixar tanto, né? Para chegar nessa conclusão e a pessoa perde a consciência para tomar a decisão de fazer sexo com alguém, que era para ser exatamente ao contrário, né? Ser tão espiritual que tanto faz o corpo ali, é mais a conexão que está sendo criada, né? Sim. E aí que a moralidade vai a nível zero mesmo, né? Tipo assim, já ninguém mais tem consciência. E assim, você precisa entrar numa situação de alteração de consciência para fazer algo que já é bom, sabe? Qual que é o sentido disso? Tipo, eles falam que a intenção é juntar os dois para ficar melhor, mas a verdade é que eles estão viciados já e já vai se aproveitar para fazer também, né? E realmente deixam uma sensação melhor ainda, mas é muito estranho isso da pessoa. Eu vejo que isso é muito o pensamento que a pessoa tem no inconsciente. Por exemplo, nós que temos provavelmente nós três compartilhamos dessa ideia, que tipo assim, como eu sei que eu não sou um corpo humano, eu não sou esse corpo, eu sou o ser espiritual que habita ele, eu não tenho coragem de fazer coisas com o meu corpo que claramente não sou eu. Por exemplo, para ficar mais bonito, usar uma lente verde. Tipo, qual que é a graça eu ser mais bonito se na verdade não é eu, sabe? É só uma coisa que tá deixando mais bonita. Mesma coisa silicone. Qual que seria o sentido de eu colocar um silicone sendo que eu não sou assim? É só uma coisa de fora que eu coloquei. Maquiagem também. A maquiagem. Tem muitas coisas que eu não consigo aceitar. Eu não faria porque... Testosterona também. Eu não tenho coragem de me injetar porque não é eu, sabe? Eu acho que dá pra conseguir isso de um jeito natural. Talvez, não sei. Os mesmos resultados não. Acho que não. Mas você consegue um corpo bonito naturalmente. De fato. Sim. Então, a mesma situação com nossos hormônios, né? O que adianta eu usar uma droga para me sentir uma pessoa sociável, aquela pessoa que se dá bem com todo mundo, se eu naturalmente não sou tão legal assim, sabe? Não era melhor nós tentar evoluir para perder essa vergonha, talvez, perder essa timidez e naturalmente se tornar isso? Porque eu vejo muito isso em alguns amigos que eu tinha na época da escola, que eles eram os famosinhos, eles eram muito legal mesmo, mas quando ele estava sóbrio, ficava tipo no vale do que nós falamos da dopamina, né? Ficava uma pessoa chata que não tinha nem coragem de olhar pra cara do outro. Sim. É porque com os conhecimentos que a gente tem, que é o que a gente tenta levar, a gente leva em muita consideração, eu acho, a lei do merecimento, né? Então a gente não quer injetar testosterona para ficar forte, sabe? A gente quer merecer o corpo forte, sabe? A gente quer fazer uma coisa que foi nós, mesmo, uma coisa que nós construímos, sabe? E eu acho que isso a gente leva também no sentido espiritual, de que eu não quero ser feliz porque eu tô tomando uma coisa que me deixa feliz, sabe? Eu quero achar o meu propósito que me faça ser feliz, sabe? Porque qual seria a graça de chegar do lado de lá e falar, droga, agora eu não posso mais usar essa droga, eu vou ficar triste, sabe? Não tem sentido, até porque a gente sabe que o jeito que nós somos aqui, nós vamos levar pro lado de lá, né? O lado de lá é quase que o mesmo daqui no sentido de percepção, né? Lógico, se a gente tem uma consciência muito mais evoluída, a gente vai para algum lugar bem melhor que vai ser bem diferente daqui. Mas é igual, sabe, o nosso ponto de vista, né? Aquele negócio, eu consigo estar no céu aqui na Terra, sabe? Então até nisso a gente leva a questão do merecimento, sabe? Eu não quero fazer o bem aqui para depois eu ir, depois que eu desencarno eu ir pro céu, sei lá, para um lugar bom, né? Eu quero aqui já tá no céu, sabe? A gente é meio assim, acredito que nós três compartilhamos dessa visão. Sim, é como que uma única frase consegue reger muitas decisões que nós tomamos em vida, né? E é igual aquela frase lá do dinheiro, que a pessoa fala, a moeda é suja, porque falam quando nós é criança, né? Isso modela o futuro financeiro que nós vamos ter, de certa forma, né? Muito, Mesmo que não seja karma, que ela tenha que viver uma situação de escassez, essa crença aí consegue gerar uma situação de escassez até o final da vida, né? Com tudo que você falou, Daninho, eu ia falar que a sociedade atual, ela se fissurou na ideia do ter e se esqueceu do ser, sabe? Então é ter felicidade, não é ser feliz, sabe? E as drogas, elas conseguem trazer essa felicidade, colocar num estado de felicidade, mas não significa que você é feliz. Então, assim como o poder, né, você ter dinheiro, mas às vezes a pessoa tem dinheiro, mas não significa que ela é próspera, sabe? Você pode dar 1 milhão para uma pessoa e ela, em
empobrecer do dia para a noite, porque ela não tem a prosperidade, não é próspera internamente, interiormente, né? A mesma coisa da felicidade. Então, tipo assim, do que adianta, sabe? É a mesma coisa de buscar o reino dos céus. A pessoa pode ver o reino dos céus aqui, mas elas pensam que elas vão precisar fazer algo, ser bonzinho e abdicar de um monte de coisa, para só lá na frente, lá no plano espiritual, colher isso. Mas é possível a pessoa já ser, porque ela já é, na verdade, né? Ela já é feliz, já é amorosa, já é bela, já é harmoniosa, só que ela não sabe, ela construiu uma máscara sobre isso, que é justamente criada por essa busca excessiva de prazeres e dos teres, de ter, nem sei se eu essa palavra, né, mas quem ouviu entendeu, e de possuir, que ela acaba se esquecendo do fato de que ela já é tudo isso que ela queria ser, né? E é um drama que a maioria das pessoas vive, infelizmente. Porque quantas pessoas que não se abdicam das coisas e só que faz isso com tristeza, sabe? Faz isso com tristeza porque fala, tudo bem, vai, eu vou fazer esse sacrifício, vou ficar triste, mas pelo menos depois, quando desencarnar, quando eu morrer, não adianta. Aí tem aquelas igrejas, eu não vou citar nomes, mas umas igrejas que faz um esquema mental de fazer a pessoa doar tudo que ela tem, sabe? Eu já vi pessoas que assim, chegou a doar a própria casa, sabe? Quase chegou a ficar em situação de rua porque doou para a igreja. E só que fez isso, eu acho, né? Ficou triste. Só que com aquela esperança de que, mas depois eu vou ficar feliz. Não é assim, sabe? Se você vai se abdicar das coisas, é para você já ser feliz agora, sabe? A felicidade depois só vai ser uma continuação muito mais forte, né? Então, a doação, por exemplo, da casa aí, ela não tem que ser propositada, tipo assim, com a intenção de colher algo depois. Ela tem que ser uma reação do que você já é. Tipo assim, eu vou fazer isso aqui porque no futuro eu vou ser um anjo. Não, tipo, você já tem que ser um anjo para fazer isso, sabe? Exatamente. Esse que tem que ser o propósito. Que bom, né? Que sentimento de gratidão de que nós somos felizes, né? Nós somos felizes e de vez em quando estamos tristes. Olha que diferença, né, de pensamento. E é muito bom saber que isso é eterno, né? Eu acho que é impossível alguma coisa acontecer hoje que nos faria ser tristes. Sim, muito difícil. Só ficar, né? Alguma coisa, tipo, alguém morreu. A gente consegue fazer essa separação do ser e do ficar, né? Mas eu acho que esse é um grande drama também da nossa sociedade por causa do vitimismo, sabe? Eu acho que hoje em dia a sociedade leva muito em consideração que é feliz aquela pessoa que é vítima, né? A sociedade leva em consideração que ser vítima é melhor, sabe? Então as pessoas preferem se prender naquela vitimização. E eu falo isso porque esses dias, não vou citar nome, vou tentar deixar da forma mais discreta possível, mas esses dias eu recebi a seguinte pergunta: você gostaria de ter autismo? Eu falei, não. Por quê? Aí ela falou, mas nem se fosse só um pouquinho, assim, um grau leve, sabe? Eu percebi que a pergunta estava querendo dizer, tipo, você não gostaria de ser essa vítima, que aí você vai poder, sei lá, pagar menos nas coisas, né? Porque tem coisa que dá desconto por ser autista. Aí eu falei, não, nem um pouquinho, sabe? Eu gosto completamente de ser. No mesmo estado de consciência, né? Aí eu vi que a resposta dele foi meio tipo, caramba, tipo, eu gostaria, sabe? A resposta dele, eu acho. Caramba. E tá nesse nível, sabe? É você ser vítima porque você vai ter os descontos, você pode ter um prazer mais rápido, um prazer falso, né? E que coisa, de novo, é uma frase, né, que move no inconsciente, porque eu lembro que, eu percebo também que tem muitas pessoas que nunca aceitou, será que eu estou sendo vítima? E eu lembro que quando nós conhecemos o Hélio Couto, com certeza eu me fiz essa pergunta, de tipo, caramba, será que é verdade? Será que eu estou me vitimizando? Coloquei na cabeça, eu estou me vitimizando. Agora, tudo que pareça vitimização, eu vou fugir. Tudo, sabe? Verdade. Tudo. E desde aquela época, isso rege a nossa vida, né? E algumas pessoas nunca, sabe, idosos, nunca aceitaram isso na vida. Isso muda tudo. Então. Às vezes as pessoas devem pensar até que, tipo assim, a gente está se martirizando, sabe? Mas por causa dessa questão de autorresponsabilidade, porque a gente fala, não, mas isso é uma responsabilidade minha, isso daí deu ruim, porque é responsabilidade minha. A gente começa a trazer a responsabilidade para nós, em vez de jogar para fora, porque a gente sabe que tipo, a gente precisa mudar em nós, não lá fora, sabe? Então, às vezes, parece um martírio por parte dessas pessoas que já alcançaram um nível mais elevado de consciência, mas é porque a gente sabe que as situações ruins que a gente passa, se não foram consequências de algo que a gente fez aqui, foram consequências de algo que a gente fez antes de vir para cá, sabe?
Então, é muito sobre isso, né? Tipo, o contrário da vitimização é a autorresponsabilidade. Você saber que você é responsável pelos seus próprios resultados. E isso o Hélio ensinou muito. Se você, os seus pensamentos, as suas emoções e ações criam a sua realidade. E eu acho, por exemplo, que eu preferia errar de tipo não me vitimizar em uma coisa que eu deveria, por exemplo, ser trouxa, né, como as pessoas falariam, do que me vitimizar um pouquinho, do que errar me vitimizando um pouquinho, né? Porque é igual Jesus, se parar pra ver, muita gente fala, tipo, ele se crucificando ali, ele ainda falou, pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Tipo, ele tá sendo trouxa? Ou será que ele tá não se vitimizando? Entendeu? E eu preferiria errar no sentido de parecer um trouxa para as pessoas do que me vitimizar um pouquinho, sabe? Porque se ele estivesse vitimizando, ele ficaria, mas eu só fiz o bem, o que está acontecendo, né? Tipo assim, você vê que é um nível total de autorrenúncia, né? Porque ele não tava nem se importando com ele mesmo, ele tava se importando só com as pessoas ali. Tipo, tudo bem que eu vou morrer, assim, que o meu corpo vai morrer, eu vou continuar vivo, mas e essas pessoas que vão continuar sofrendo aqui? E grande parte dessa vitimização a gente percebe no uso da droga, né, voltando para o assunto principal, de quando a pessoa fala, mas eu uso droga, mas eu sou bom. Né? Isso é uma forma de vitimizar, né? Tipo, eu sou bom, só tenho um defeitinho, sabe? E a quem defende isso também tá vitimizando ele, né? Porque não tá levando em toda consideração a alimentação das facções criminosas, né? De toda a corrupção do Brasil que acontece. Tá tirando tudo isso de consideração atrás dessa vitimização de que ele faz isso, mas ele é bom. Mas tem tanta coisa por trás, sabe? Ele tá estragando tanto a própria visão do Brasil, sabe? Então essa vitimização não faz sentido, até no sentido das drogas, qualquer sentido. A vitimização não se encaixa, sabe? Sem contar o próprio contexto familiar que cria ali, né? Tipo assim, da pessoa... vocês comentaram anteriormente, de ter que roubar a própria família, às vezes desestrutura uma condição, tipo, dos filhos, sabe? Tipo, um filho que deveria se alimentar, o dinheiro do alimento desse filho está indo pro uso de drogas, sabe? Olha que indignidade, sabe? Nossa, e a vitimização também, se parar pra pensar, é um dos piores sentimentos que tem, porque de vez em quando eu sinto um sentimento de tipo, eu quero fazer alguma coisa, mas tipo, não tem que fazer. E aí a vitimização é justamente se colocar nesse momento com quase tudo, sabe? Você coloca ele tipo, eu não posso fazer nada, eles que estão errando ali, e agora? Eu vou ficar sofrendo, e fica esse sentimento se corroendo aqui por dentro, sabe? Que coisa ruim, velho, eu sinto de vez em quando com situações, por exemplo, que eu errei mesmo, sabe? Eu tô com uma obra minha e eu errei alguma coisa, então fica esse sentimento, tipo, e agora? Como que eu vou resolver? Não me vitimizando, mas tipo, agora eu tenho que resolver. E é ruim esse sentimento de que deu errado. E aí a pessoa sente isso constantemente, porque, por exemplo, as pessoas que é pobre culpam o governo e culpam os ricos. Então eles ficam nisso todos os dias da vida, sabe? Simplesmente reclamando, ao invés de achar um jeito de sair disso. Sim. E aí, tipo assim, a gente tem que colocar o fato, tipo, não é que o governo e os ricos não tenham responsabilidade, tipo, sobre o problema que ela vive, mas no que vai adiantar ela continuar reclamando, se vitimizando, sabe? Ela tem que tomar alguma atitude em relação a isso, para mudar aquela realidade que ela vive, sabe? Tipo, é óbvio que o contexto social que o ser humano vive hoje, a forma como a sociedade está organizada, desfavorece as pessoas menos favorecidas no sentido financeiro. Isso é óbvio. Mas o que vai mudar ela jogar toda a responsabilidade pro governo e pros ricos e pensar que deveria ser mudado a ideologia vigente, né? Não adianta. A famosa frase do Chaves, né? É o querer querendo. Porque ele quer, mas ele não quer. Ele quer as coisas, mas ele não quer mudar, sabe? Então sem querer querer, né? Ele quer a mudança, mas ele não quer ser o que vai fazer a mudança, né? Ele só queria viver aquele momento de mudança. Bom, só que finalizou minhas perguntas. Lembrei de uma psicografia que é a da Cássia Eller, provavelmente, não tenho certeza. Que ela, pela questão das drogas, ela foi parar num lugar, num umbral, onde ela estava sufocada o tempo inteiro, tipo, ela sabia que ela estava debaixo de algum líquido. E ficava se sufocando por muito tempo, sabe? Não conseguia sair daquele líquido viscoso que ela se meteu e sufocava, morria, né? Desmaiava, perdia a consciência e voltava e ficava nisso por muito tempo. Imagina que situação.
Sabe que ridículo. Tem várias, né, psicografias que falam sobre os relatos das pessoas que foram para um umbral. Acho que É bem... recorrente. ensina bastante. É bem benéfico para as pessoas lerem isso, que elas vão ter uma noção do resultado das ações das pessoas aqui no mundo do outro lado. Bom, acho que a última pergunta, na verdade, é sobre os selos. Você falou que as pessoas nascem com alguns selos e que não deveria perder ao longo da vida. Você pode falar mais sobre isso? O meu conhecimento sobre isso ainda não é muito aprofundado, eu preciso conversar melhor também com você sobre isso, mas nós viemos, de certa forma, com lacres. Esses lacres, eles meio que determinam o nosso nível de moralidade, e quando você rompe eles é como se você se colocasse numa situação que você fica favorável a corromper a sua própria moralidade. Então um homem que ele nasce, e aí obviamente a gente vem já com o instinto sexual, mas a gente fala assim, não, eu vou me relacionar com a pessoa que eu amo, né? O sexo ele é algo sagrado, então ele deve ser feito com amor. Normalmente todo jovem, toda criança vê isso, porque os filmes normalmente mostram isso. Que o sexo é aquela coisa que tem que ter um envolvimento, alguma coisa bonita por trás, né? Só que, obviamente, que a busca incessante pelo prazer do ser humano coloca ele em certas situações que ele se pergunta, deveria ou não fazer determinada coisa? Então chega um momento que o ser humano, ou que o homem está lá há muito tempo sem fazer sexo, ele fala assim, qual que é o recurso que eu posso utilizar agora para saciar essa vontade? Porque agora a masturbação já não serve mais, tem que ser o sexo em si. Aí ele fala assim, vou me utilizar da prostituição, vou utilizar o serviço de uma garota de programa. A partir do momento que ele fez a primeira vez, foi pela primeira vez numa garota de programa, ele quebrou um lacre, por exemplo. Então agora ele já não tem mais aquela trava que antes dizia para ele, não se utilize do serviço de prostituição, porque você vai estar sendo conivente com todo uma forma de funcionamento da sociedade que é prejudicial, você vai estar alimentando uma ação que corrompe a mulher, vai estar objetificando a mulher, vai estar alimentando uma situação que é totalmente indigna. E aí, a partir do momento que ele foi a primeira vez, para ele ir outras vezes é muito fácil. Isso acontece também com as drogas, isso acontece também com o furto, com o roubo, com os que se corrompem nesse sentido. Roubou a primeira vez, para roubar a segunda fica muito mais fácil. Sabe? Então, a partir do momento que você fez isso, então essas questões que o pessoal fala, depois que fez a primeira vez, fica muito mais fácil fazer a segunda, são lacres morais que a gente vem e que a pessoa consegue quebrar. A partir do momento que ela quebrou esse lacre a primeira vez, ela fica muito mais, com uma tendência muito maior de quebrar outras vezes. Faz muito sentido com a filosofia de Sartre, que você cria o seu caráter à medida das suas escolhas. Tipo, você vem com esse lacre de nunca pagar uma prostituta, por exemplo, por causa disso, né? Aí você vai e faz a escolha de pagar a sua prostituta. Então você transformou já o seu caráter numa coisa que não era antes, à medida de uma escolha, né? É verdade. Interessante. Exato. Mas assim, esse lacre é uma forma de dizer, será? Ou será que existe realmente alguma coisa nos corpos espirituais? Provavelmente deve existir alguma coisa no corpo mental e emocional referente a isso. Obviamente que é algo já que vai além do corpo, né? Tá além do corpo, tá nas partes mais espirituais, nas partes sutis que o ser humano carrega. E tem algumas pessoas que já vêm com alguns lacres rompidos, porque ela rompeu na vida passada e agora ela precisa estar suscetível para isso, para ver se ela vai ou não conseguir resistir à prova, né? Algumas situações de pessoas que se viciam nessa vida é porque elas já tinham vícios na outra vida e elas já vêm com a tendência para se viciar. Então aí ela acaba vindo com esse lacre já aberto para ver se ela vai conseguir suportar essa tendência aí. Se ela conseguir suportar, obviamente ela consegue sair dessa vida aqui como um herói, porque é muito difícil, mas a maioria, infelizmente, ainda acaba cedendo ao vício. Interessante. E é possível recuperar esse lacre? Não. Mas nem que se ela... Só a moralidade que a pessoa conseguir desenvolver vai ser suficiente para recuperar, mas ela sempre vai ter ainda a tendência, usou droga uma vez. Até o final dessa vida aqui, ela vai estar
com tendência de voltar a usar essa droga. Então, mas se ela não usou, aí na próxima vida poderia, tipo, volta lá na próxima vida. Se ela não utilizou, não, aí sim. Obviamente, se ela conseguiu sair dessa vida aqui sem estar viciada, ela consegue recuperar esse lacre. Né? Mais ou menos isso. Eu preciso me aprofundar melhor nisso. Pode ser assunto. mais um dos galardões que nós temos no céu. Porque a pessoa pode viver uma vida errada e aí se arrependeu. E aí, com o tempo, é mais uma coisa que ela só vai conseguir recuperar do lado de lá espiritual, entendeu? Não, mas eu acho que não é uma coisa que do lado de lá a gente precisa tanto, é mais uma coisa pra cá mesmo. Mas acho que do lado de lá precisa mais ainda. Não, porque lá vai ficar com mais vontade. Por exemplo, a pessoa errou, tem vontade de fumar aqui, certo? Mas ela se controla aqui do lado de cá e consegue. Lá ela vai sentir a vontade ainda mais forte. Assim, mas aí lá seria mais uma coisa que impede ela de fazer o mal, mas eu acredito que depois que ela não tem mais a vontade mesmo, acho que ela não precisa mais disso. Eu acho que ela só precisa disso quando a moralidade dela ainda não é o suficiente, sabe? Por exemplo, ela é uma pessoa que pode ser influenciada a usar droga nessa vida. Aí tá, ela consegue, ela tem o lacre de não usar droga, e aí ela desencarna, só que do lado de lá ela continua ainda, porque se ela não tivesse, ela ainda poderia ter a tendência de usar droga. Mas ela vai evoluir a uma medida que agora ela mesma não quer mais a droga, porque ela sabe a moral. Então, enquanto ela não consegue. Porque, por exemplo, o lado sexual, vamos supor, aqui nós conseguimos controlar. E aí do lado de lá nós temos mais vontade ainda. Então, do lado de lá eu acho que sim é necessário, mas só enquanto nós não é evoluído. Eu acho que depois que nós evoluirmos no nível de não ser mais nem pendente ao vício... não, entendi. Eu acho que o lacre ele é mais necessário aqui mesmo. Porque lá a gente tem consciência, né? E aqui não, a gente vem meio que inconsciente. Pra mim o galardão seria uma coisa bem maior, sabe? O galardão seria... seria um galardão. Porque lá a gente consegue, a nossa moralidade ela consegue se sobrepor, né? Às vontades, os prazeres lá, o prazer espiritual de estar na espiritualidade conectado com o bem é muito maior do que quando a gente está aqui na Terra. Já aqui não, a única coisa que consegue se sobrepor a esse rompimento de lacre é a nossa moralidade, quando a gente desenvolve uma moral mais elevada, uma conduta moral firme, né, incorruptível. Uhum. Entendi. Esse lacre deve ser uma coisa tecnológica, né? Que nós ainda vemos como então, uma coisa mais divina, né? Mas deve ser uma tecnologia mesmo. Sim, uma tecnologia espiritual. Mas é isso, Valdir. Da minha parte, foi isso. Perfeito, gente. Obrigado pela atenção de vocês, pelo Daniel, pelos espectadores, pelos amigos espirituais. Espero que de alguma forma essa palestra possa ter trazido novas fontes de reflexão em relação às nossas atitudes humanas, não só em relação às drogas, mas tudo que diz respeito à nossa conduta. Se ela vai nos conduzir ao bem, a construir histórias de amor ou construir novas tragédias. Eu agradeço também, Valdir, pela palestra. Eu acredito que os assuntos dos vícios, né, são dos mais importantes, principalmente para os encarnados, né, tanto para os desencarnados, mas também para as próximas gerações de encarnados que estão vindo. Né? E agora a gente já está completando aí as palestras sobre os vícios, né, que já foi da alimentação carnívora, da prostituição, e acredito da bebida também já entrou praticamente, né? E cigarro, falei, eu tô falando. E agradecer também, Dani, pelas reflexões, pelas perguntas, e a todos os mestres também que assistiram, né? Nosso mestre Alcico está sempre auxiliando a gente. Obrigado, Valdir, pela palestra. Eu acho que com essa fechamos realmente esse ciclo, né, das partes mais materiais. Eu acho que agora vamos voltar talvez para o ponto mais espiritual, não sei. Talvez em algum outro momento a gente poderia até falar sobre a questão do dinheiro, né? Que é uma coisa que as pessoas vivem também. Verdade. Trazer uma forma de abordar esse tema. Mas... Bom, agradeço pela palestra, agradeço a Denim pela presença também e aos mestres espirituais. Obrigado.